Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 25 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? De que forma eu poderia hoje responder a essa pergunta? Os homens de Éfeso disseram: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Pelas palavras de Paulo, aparece claro que o grande dom do Espírito Santo é ligado ao batismo. As leituras dessa semana nos preparam à festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo que inunda o mundo. Vamos nos unir em cenáculo, pedindo com humildade o dom do Espírito. Dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 11 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recebestes o Espírito Santo? Pergunta Paulo. A resposta é surpreendente. Nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Sem dúvida, se Paulo fizesse a mesma pergunta hoje, muitos cristãos responderiam do mesmo jeito. Nem ouvimos falar que existe um Espírito Santo. A Igreja Antiga tinha os mesmos problemas que hoje nós temos. Graças a Deus que a existência do Espírito Santo não depende da compreensão que temos dele. Ele existe de verdade, seja que nós nos demos conta dele, seja que o ignoremos. Ele existe, ele opera, ele está ao nosso lado, ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos, diria Santo Agostinho. Feliz de quem inicia a conhecê-lo e a criar amizade com ele. Essa caminhada rumo ao dia de Pentecostes nos ajudará muito. Mas antes de mais nada, vamos analisar a dinâmica do acontecimento narrado na leitura de hoje. São Paulo, para testar o nível dos cristãos recém-convertidos, pergunta: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Como primeira coisa, Paulo acha natural receber o Espírito Santo no início da caminhada de fé. E depois de ter percebido a total ignorância desses pobres homens, ele não começa uma catequese sobre o Espírito Santo, mas batiza no nome do Senhor Jesus, impondo as mãos. E esses discípulos, sem saber minimamente qual seria o sinal da presença do Espírito, começam a falar em línguas e profetizar. Pelo acontecimento, aparece claramente que o Espírito Santo não se explica, mas se recebe. O modo natural de conhecer o Espírito Santo é fazer experiência dele. E isso é muito consolante para nós,
porque a maioria de nós está vivendo este momento de conhecimento experiencial e real. Depois, podemos reparar a ligação estreita que existe entre o batismo e o Espírito Santo. Estes homens não foram batizados em nome do Espírito Santo, mas em nome do Senhor Jesus. E qual é o efeito do batismo? Todos nós sabemos. Ele cancela o pecado original, cancela os pecados pessoais. Com Cristo nos mergulha nas águas da morte e salvação e nos dá uma vida nova. Nos incorpora ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Mas qual é o efeito visível aos olhos humanos? Desceu o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. É claro que não existe batismo sem o dom experimentável do Espírito Santo. Aparece claro que o Espírito Santo tem um papel fundamental na frutificação, no pleno desenvolvimento do dom do batismo. Essa experiência concreta que até os pagãos batizados fazem lembra as últimas palavras de Jesus: enviarei um novo Consolador, o Paráclito. Ele vos conduzirá à verdade toda inteira. Esse Consolador, Defensor, Mestre interior é a realização da promessa do Pai. De qual promessa se trata? Quando foi que o Pai prometeu o Espírito Santo? A resposta vem da primeira pregação da Igreja. O próprio São Pedro anuncia destemidamente: está acontecendo hoje o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo é o sinal claro do batismo, dos efeitos do batismo. Portanto, vale a pena refletir e se dar conta de quem é essa pessoa tão importante, tão preciosa, que nos acompanha da mesma forma que Jesus acompanhou os apóstolos durante a sua vida terrena. No final das contas, se Jesus nos anunciou um outro Consolador, significa que precisamos desse Consolador. Não podemos ignorá-lo. Seria como se uma criança ignorasse sua mãe, mesmo estando no colo dela. Jesus nos colocou no colo do Espírito Santo. Vamos viver essa experiência maravilhosa que nos constitui cristãos. Precisa que fique bem clara uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa que pensa, que ama, que age, da mesma forma que Jesus era uma autêntica pessoa no meio de nós, durante o tempo de sua vida terrena, e é uma pessoa autêntica também depois da ascensão. Portanto, não é possível pensar que o Espírito Santo seja uma simples força emanante do Pai, uma irradiação do seu poder. Ele é muito mais do que isso. É uma pessoa divina, não humana. Uma pessoa que age, pensa, ama. Uma pessoa divina a qual é confiada hoje a santificação do mundo. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual eu posso conversar, que posso rezar, invocar, chamar. Na verdade, seu nome é o chamado, aquele que é invocado como defensor, advogado, consolador. Assim fala o número 686 do Catecismo da Igreja Católica. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho, do início até a consumação do projeto de nossa salvação. Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa.
Então, este projeto divino, realizado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Por nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na Igreja. Neste primeiro dia de reflexão específica em preparação ao dia de Pentecostes, precisamos, antes de mais nada, entender que o Espírito Santo é uma pessoa viva ao nosso lado, como uma perene e carinhosa mãe que está ao nosso lado, e é muito bom estabelecer um diálogo confidencial e profundo com Ele. Continua o Catecismo ao número 244. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Irmãos, não é possível viver como se o Espírito Santo não existisse. Seria como viver sem acreditar em Jesus, no Verbo de Deus encarnado. Sem dúvida, necessitamos de uma certa paciência para crescermos na compreensão do Espírito Santo, que já estamos experimentando, senão não estaríamos nem ouvindo esse diário. É o Espírito Santo que te dá o gosto do diário. Mas não basta receber, é bom conhecer esse grande amigo, desconhecido e ignorado, que sustenta a nossa vida hoje. Portanto, vamos viver esse dia com um pensamento fixo no Espírito Santo, iniciando a invocá-lo com frequência, no silêncio do nosso coração. Vamos agora ouvir, mais uma vez, esse interessante trecho dos Atos dos Apóstolos que nos introduz na aventura do Espírito. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 11 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Vamos dedicar 1 minuto para sublinhar e anotar as frases do trecho ou da meditação que mais nos atingem e nos estimulam.
Chegamos neste momento ao nosso propósito, que, como falamos antes, pode ser uma invocação constante do Espírito Santo, um constante chamá-lo: vem Espírito Santo, sem medo, sem duvidar. Nós iremos nos surpreender com as suas respostas. Vem Espírito Santo. Vamos iniciar já a viver esse nosso propósito, invocando o Espírito Santo sobre as situações mais difíceis que hoje nos esperam, pedindo a Ele força, luz, libertação. Recebestes o Espírito Santo? Paz e alegria a todos. Impus as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim.
coração.